Olá, Observatório Feminino no ar, comigo, Fernanda Rodrigues, e com a minha amiga Aline Neves. Bom dia, Aline. Bom dia, Fernanda. Bom dia para todo mundo que está ouvindo e também assistindo o Observatório Feminino pelo YouTube da Itatiaia. Então, mês de junho. Mês de junho, a gente tem que falar sobre uma data importante, que é o Dia Mundial da Conscientização aos Transtornos Alimentares. Quando a gente fala transtornos alimentares, é uma coisa muito ampla. Você já deve ter ouvido falar sobre bulimia, anorexia, compulsão alimentar. E, infelizmente, muitas vezes, isso é tratado de uma forma muito negligente. Por quê? Porque existe uma subnotificação, porque as pessoas têm vergonha de falar sobre o assunto. Existe uma falta de informação e, muitas vezes, uma glamorização da magreza, dos corpos perfeitos, que incentivam muito esse tipo de transtorno. Então, assim, quando a gente traz esse assunto para a mesa do observatório, a gente traz como forma de informação, de conscientização para quem está escutando, que está passando por esse tipo de transtorno ou conhece alguém que tem algum sintoma, que demonstre alguma indicação, porque as consequências são seríssimas, podendo levar até a morte. E a gente trouxe aqui uma autoridade para falar sobre o assunto, por quê? Porque ela é representante de um grupo que eu nem sabia que existia, para você ver como é a desinformação, que são os comedores compulsivos anônimos do Brasil. A gente ouviu falar sobre sobre os narcóticos anônimos, mas comedores compulsivos, não. Você já tinha ouvido falar, Aline? Não conhecia, Fernanda, nunca tinha ouvido falar também. Então, a gente vai conversar hoje aqui com a Laura. A Laura é uma representante. E, Laura, é normal quando a gente fala sobre esse grupo, as pessoas terem esse desconhecimento mesmo? Bom dia, Laura. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia. E, por mais nada, quero agradecer, né, a oportunidade. E as pessoas, muitas das vezes, elas não sabem que elas possuem uma doença, acham que é uma falta de força de vontade. Às vezes os familiares falam assim, não, mas você não precisa, para que você está comendo compulsivamente, né? Mas as pessoas não entendem que isso é uma doença e que ela tem que ser tratada, né? Ela tem que ser mensurada através do tripé do programa, que é físico, emocional e espiritual. Não adianta nada eu estar bem fisicamente e não estar emocionalmente equilibrada e nem espiritualmente. Então, esse tripé, para ficar de pé, eu preciso de tratar dessa doença emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. E a maioria das pessoas não sabem disso. Acho que é uma coisa assim, porque eu como, né? Uma vez uma tia minha falou assim, eu vou comer até morrer. Mas o problema, eu falei com ela, tia, não é comer até morrer. É ficar na cama dando trabalho para os outros, sem ter nada o que fazer depois, né? Então, o programa nos dá alguns parâmetros, né? Para a gente poder tá tratando dessa nossa doença. E nós viemos dos Alcoólitos Anônimos, né? Todo o grupo de 12 Passos, a gente surgiu dos Alcoólitos Anônimos. Duas amigas, elas moravam nos Estados Unidos, né? Americanas. Em 1960, elas ficavam pensando, por que tem um grupo de Alcoólitos Anônimos, dos Jogadores Anônimos, e outros mais, e não existe o problema que elas tinham, que era o comer compulsivo. Então, elas se reuniram, né? E começaram esse grupo, depois de escrever num programa, e lá elas receberam mais de 8.000 cartas, né? Falando que também pessoas tinham esse problema e que gostariam de entender melhor esse programa de comedores compulsivos anônimos. E hoje tem por todo o mundo, né? Para a Europa toda, para o Brasil. Nós temos em vários estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Maceió, Brasil todo, né? Todo o país está espalhando isso, né? Apesar de muitas vezes as pessoas ainda não terem conhecimento, né?
Mas cabe a nós levar essa mensagem, né? Falar do que nós recebemos de graça nesse programa e que hoje podemos falar livremente, né? Da nossa recuperação nos 3 níveis, físico, emocional e espiritual. Só por hoje, nós usamos esse lema, só por hoje, porque eu não posso garantir o amanhã. O que eu vivo é só o hoje. Laura, você era uma comedora compulsiva? Era não, acho que é, né? O jeito certo de falar é esse. E qual que é a sua história? Sim, eu sou Laura, uma comedora compulsiva em recuperação hoje, só por hoje, física, emocional e espiritual. Eu cheguei na Irmandade há 31 anos atrás, com 120 quilos, né? Comia desesperadamente, eu saía, deixava as pessoas, por exemplo, na minha casa e levava guloseimas para o quarto. E qualquer aborrecimento, qualquer coisa que me perturbava, eu ia lá e devorava, né? E os meus sobrinhos até falavam assim, o quarto da tia é cheio de coisas gostosas, né? Que era para eles, né? Mas para mim era o excesso, né? Então eu comia o açúcar em excesso, chocolates e muitas outras coisas mais, né? E eu não sabia que isso era uma doença. Então eu cheguei lá no grupo para levar uma amiga que ela tinha um problema no cérebro, que ela tinha umas bolhas que se ela ganhasse o peso, elas poderiam eclodir, né? E transformar numa grande infecção no cérebro dela. E quando eu cheguei lá, eu escutei uma frase, né? Deixa-nos te amar até que você possa se amar. Eu assustei com aquilo, falei, pô, eu gosto de mim e tal. Mas aí eu fui pensar, né? E eu vi que eu não gostava. Quando eu colocava aquela comida em excesso para dentro do meu corpo, eu estava me maltratando. E aí eu permiti que as pessoas que já estavam lá há mais tempo falassem, né, da sua recuperação. E com isso, hoje eu estou com 63 quilos, eu mantenho isso por mais de 10 anos, né? Não quer dizer que eu não vou ter uma recaída, eu posso ter, mas pelo menos eu tenho um programa onde eu posso começar e recomeçar quantas vezes for necessário. E nós aprendemos a entregar aquilo que eu não posso fazer sozinho ao nosso poder superior, ou seja, aquele Deus que eu concebo. Na Irmandade a gente não fala em religião, e nem em doutrinas filosóficas. Toda pessoa que se achar que ela é uma comedora compulsiva, ela é sempre bem-vinda. E nós usamos umas 15 perguntas para pessoas se identificar se ela é uma comedora compulsiva. Então, se a gente responde sim para 3 dessas perguntas, é considerado um comedor compulsivo, né? Gente, quem está assistindo a gente pelo YouTube, né? Às vezes pode estar achando estranho que só está aparecendo eu e a Fernanda, mas como a gente falou no começo, né? Como o nome do grupo é Comedores Compulsivos Anônimos, a Laura está aqui, mas ela não está aparecendo. Laura, eu já passei muito por isso, assim, de comer meus sentimentos, sabe? Quando eu ficava nervosa ou triste demais, eu comia muito. Quando eu estava feliz, eu também comia, bebia demais. E assim como eu, acho que muitas pessoas, né, passam por isso. E esse assunto do transtorno alimentar, para mim, hoje em dia, né, eu falo abertamente, mas tem muita gente que tem aquela vergonha, né, tem aquele medo, falar, não, eu vou comer lá no meu quarto, escondida, ninguém vai ver. E além de ficar sabendo também que existe esse grupo, gente, é como se fosse o Alcoólicos Anônimos, né? Ele faz reuniões. E as reuniões, você pode ir lá presencialmente ou pode participar da sua casa, online, né? Que eu acho que, às vezes, quem não quer ser visto pode participar online, né? Uma forma também de ajudar essas pessoas que têm esses transtornos. Eu queria que você falasse agora, Laura, como é que são feitas essas reuniões, né? Onde que elas acontecem? A gente vai deixar tudo, viu, gente? Endereço, tudo no nosso site para você que está acompanhando aí, se é um comedor compulsivo, se tem algum transtorno, né, alimentar, poder procurar essa reunião, parar com esse medo, né, essa angústia que às vezes faz você até comer mais. O que acontece nessas reuniões, Laura? As reuniões, a gente tem um roteiro, né, onde nós falamos um pouco da Irmandade, né, para as pessoas entenderem como que se dá o processo, né. Nós estudamos os 12 passos
e as 12 tradições que vão nortear a nossa recuperação e nos dar, né, o incentivo que nós precisamos, né, utilizando os 9 instrumentos que eu já te falei, né, que nós temos um plano de ação, onde eu vou colocar no papel tudo aquilo que eu posso fazer para me ajudar, né, a diminuir a minha dor, né, do comer compulsivo. Nós podemos pegar um papel e escrever por que eu estou querendo comer mais um pedaço, sendo que eu estou saciada, né? E eu vou descobrindo ali, né, a razão, né, pela qual eu estou com aquela obsessão, né, por comer mais um pouco, né? E vários outros instrumentos. E uma das nossas instrumentos são as reuniões, onde ali eu encontro pessoas iguais a mim e que eu posso falar livremente, e com a questão do anonimato, né? O meu anonimato é preservado. Nós temos uma frase que diz: o que se vê aqui, o que se ouve aqui, deixe que fica aqui. Então nada vai sair daquela sala, né? Então a gente pode falar livremente e ouvir a experiência de outros companheiros e também fazer perguntas. Hoje nós temos um grupo que ele é a nível nacional no Brasil, que ele chama Grupo de Linha de Ajuda dos Comedores Compulsivos Anônimos, né? Eu deixei aqui um WhatsApp, através deles vocês podem receber toda a informação para quando for entrarem, pode começar nesse grupo, né? Que é a linha de ajuda para aquele que está chegando, para o recém-chegado. Tem ali sempre um companheiro para poder responder, para poder conversar e você entender se você é ou não um comedor compulsivo, né? Então as reuniões são simples, normalmente elas duram de 2 horas a 1h30, né? Uma parte dela a gente faz um estudo da nossa literatura. A gente sempre começa com uma prece para que a gente possa se fortalecer espiritualmente na nossa recuperação. Apesar do grupo não ter caráter religioso, nós fazemos aquela oração da serenidade, né? Pedindo ao poder maior que nos dê serenidade para compreender o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E me dê discernimento na hora, né, dessa compreensão e eu ter a atitude adequada, né, para isso, né? E depois a gente faz oração e começa a falar do programa, fazemos o estudo de alguns passos, né? O primeiro passo é imprescindível, é honestidade, né? Você acabou de falar aí, né, que as pessoas escondem, né, essa dor que elas sentem. É porque não vive o primeiro passo, né? O princípio dele é honestidade. Se eu não sou honesta comigo mesmo, com quem eu vou ser, né? E depois vem o da confiança, onde eu aprendo a confiar nesse poder maior, né? E a fé é o nosso terceiro passo que nos fortalece, né? Acreditar em você e nesse ser maior que vai te ajudar, né? Como acontece em todos os grupos de 12 passos, né? Seja lá qual seja a sua compulsão. E eu, para mim, ainda falo do 7º, né? Que é da humildade, né? Ter humildade não é ficar choramingando, né? É ter humildade de dizer, né, eu estou precisando de ajuda, né? É de procurar alguém, um poder maior ou um grupo desse para ser ajudada, né? Aura. E pedir para ele que te dê boa vontade para continuar voltando um dia de cada vez nessas reuniões. E a gente termina sempre agradecendo, né, a presença e dizendo para ele o que aconteceu comigo pode acontecer com você, desde que você retorne, né? Porque o segredo está na próxima reunião. Laura, a gente está falando de transtornos alimentares, falando de compulsão alimentar, mas quando se fala sobre transtorno alimentar, ele nunca caminha sozinho. Geralmente a gente tem ali uma compulsão alimentar junto com a bulimia ou com a anorexia. É um desequilíbrio todo, né? Você percebe isso lá, que as pessoas chegam com a compulsão alimentar, mas tem uma anorexia que já pode causar também um outro problema físico, seja ele estomacal, principalmente, né? Porque o intestino geralmente sofre muito com isso também, né? O transtorno alimentar, né? A compulsão alimentar, ela não vem sozinha, né? Ela vem como a pessoa pode chegar lá com sofrimento de bulímicos, né?
e anorexos, né? Eu mesmo cheguei uma comedora compulsiva negativa, que eu me negava que eu era, né? E quando eu descobri que eu tinha um problema sério, eu sou ainda bulímica, porque isso não acaba, né? Eu tenho que tratar todos os dias. Hoje eu contraí uma gastrite, assim, que me traz muitos problemas até hoje, porque comia, depois colocava para fora, né? E me tornei uma bulímica. Mas hoje, só por hoje, eu tenho me controlado muito. Isso raramente acontece, né? Temos aqueles anoréxicos que acham que sempre que comeu, está gordo demais, por mais que ele perca peso, ele ainda acha que está um excesso de peso e às vezes até para de comer e acaba morrendo. Nós tivemos vários companheiros, né, que chegaram a óbito por esses 2 distúrbios causados pela compulsão alimentar, né? Então, é uma consequência às vezes. Às vezes não, a pessoa só come demais, né? Mas ela pode chegar também com outros distúrbios, né? E lá, tudo que fala do comer em excesso, seja para menos, seja para mais, né? O programa cuida disso. Então, ele vai poder auxiliar, né? E está sempre lá, né? Para falar, né? Desses problemas. Nós temos o manual, né? Das consequências adversárias, né? E ali fala de vários tipos, né, de consequências, né? Das divergências que pode surgir pela compulsão alimentar, né? E cada um, né, é diferente. Eu posso ter o mesmo problema de comer em excesso, mas eu posso ter também, né, ser um bulímico ou anorexo, né, e ter outras coisas mais, né, que pode me prejudicar, né? E a gente precisa de divulgar mais que existem esses grupos para que mais pessoas que estão sofrendo e não sabem, né, que existe. Então, esse ano, a gente está com essa meta, né, de levar essa mensagem para todos aqueles que sofrem do comer compulsivo e que precisam de ajuda, né? Um assunto muito importante, né, Aline? Muito importante. E que vai além da saúde, né? A gente vê aí agora, né, Fernanda, tantos digitais influencers e os adolescentes nas redes sociais querendo ter aquele corpo, querendo ser magro. Gente, a magreza, né, ter um corpo legal não significa ser magro, né? O mais importante é a gente cuidar da nossa saúde, né? Eu tenho um filho de 16 anos e ele agora faz academia e falou: mãe, eu quero ser forte, eu quero ficar forte. Eu falei: filho, então cuida da sua alimentação. Não vai mexer com esse negócio de bomba, não vai querer ficar igual o cara que você vê aí nas redes sociais. Essa rede social, ela é muito boa, mas também ela traz, né, a gente se espelha, né, naquela pessoa e acha que vai ter aquele corpo, vai entrar em forma, vai ser daquela forma. Deixa eu passar aqui, Fernanda, o WhatsApp que a Laura falou. Anota aí, gente, e eu tenho certeza, você pode entregar para alguma pessoa, você também que está ouvindo, se quiser participar desse grupo tão importante, Comedores Compulsivos Anônimos. O WhatsApp é o 98111 4886. Vou repetir, anota aí. 98111 4886. Comedores Compulsivos Anônimos. DDD 31, né? Isso. Laura, eu queria te agradecer, o programa está terminando, né? Mas muito obrigada por ter vindo dividir sua experiência e falar da importância também desse grupo. Eu que agradeço, né, em nome de todos nós membros, né, da Irmandade. E só uma palavrinha eu gostaria de dizer que nem todo gordo é compulsivo, mas tem muito magros que comem compulsivamente e sofrem por isso, e nós temos vários companheiros nesses casos, sabe? Que chegam a chorar porque não conseguem diminuir a comida, né? Então não é só o gordo que tem esse problema, tem muitos magros que sofrem, né? Tem a felicidade de não engordar, mas comem compulsivamente até passar mal, né? Em muitos casos de bulimia é isso. O importante é não ficar sozinho, o importante é pedir ajuda. Aline, até semana que vem? Até semana que vem, bom domingo a todos. Tchau. Até, gente. Tchau.